Então, o paciente que a gente suspeitou de TEP, a gente vai ter que estratificar o risco pré-teste desse paciente primeiro. A gente vai perguntar na anamnese coisas relevantes justamente para esses scores que a gente vai aplicar depois. Então, a gente vai começar com a sintomatologia. A sintomatologia mais comum do paciente com TEP é a dispneia e a dor torácica pleurítica, que é quando a gente tem a piora dessa dor, quando a gente tem inspiração profunda ou tosse. A característica de dor geralmente é essa. Além disso, a gente vai buscar os fatores de risco, por exemplo, imobilização, história prévia de TEP, TVP, cirurgia ou trauma em menos de 4 semanas, uso de hormônios, gestação. No exame físico, a gente vai buscar sinais clínicos de TVP. Então, a gente vai buscar edema unilateral, dor à palpação desse membro, empastamento de panturrilha. Nos sinais vitais, a gente vai buscar taquicardia, frequência acima de 100 ou desaturação, hipoxemia. Além disso, a gente pode achar urgência jugular, quando a gente tem comprometimento do retorno venoso ali, quando a gente tem disfunção do ventrículo direito, e até hiperfonese de P2, quando a gente tem hipertensão pulmonar a ponto de dar essa repercussão na válvula. E aí, a gente vai aplicar os scores validados. A gente tem duas opções, vamos ver aqui quais são. O primeiro é o score de Wells, que é o mais famoso, e a gente tem o score de Genebra. Os dois vão ter basicamente ali as mesmas coisas que estão dentro do que a gente perguntou na anamnese e avaliou no exame físico. Então vamos dar uma olhadinha aqui no lado. Então, ó, no score de Wells, a gente vai ter uma pontuação variável a depender do achado. Então, TVP ou embolia pulmonar prévios vale 1,5 ponto. Frequência cardíaca acima de 100 vale 1,5 ponto. Cirurgia ou imobilização recentes 1,5 ponto. Sinal clínico de TVP, ou seja, edema, empastamento, dor à palpação unilateral, isso vai pontuar 3. Diagnóstico alternativo menos provável. O que isso significa? Que o meu paciente tem um quadro clínico que não é compatível com outros achados, um IC descompensada, um DPOC exacerbado, asma. Então, quando a gente não tem um diagnóstico alternativo forte, a gente vai pontuar 3 pontos, porque isso aumenta a chance do nosso diagnóstico ser embolia pulmonar. Se o paciente tem hemoptise, ele ganha 1 ponto, se ele tem história de câncer, mais 1 ponto. Então, a gente vai fazer o somatório do que esse paciente pontuou, e aí, se ele tiver 0 a 1 ponto, é baixo risco, baixa probabilidade pré-teste. Se ele tiver de 2 a 6, ele é de probabilidade intermediária, e se for maior que 7, ele é alto risco. Genebra, vamos olhar aqui que leva em conta. Também você vai pontuar 3 se o paciente tem história de TVP e embolia pulmonar. Câncer ativo pontua 2. Cirurgia recente ou fratura no último mês pontua 2. Idade maior que 65 anos pontua 1. Dor na perna unilateral, ou seja, sinal de TVP, sinal clínico de TVP, pontua 3. Hemoptise 2, frequência cardíaca entre 75 e 94, pontua 3. Acima de 95, pontua 5. E edema unilateral da perna ou dor à palpação no trajeto venoso, sinal clínico também de TVP, pontua 4. E aí, quais são os valores relacionados à probabilidade? Baixa probabilidade pré-teste, 0 a 3. Probabilidade intermediária, 4 a 10. E alta probabilidade pré-teste é acima de 11 pontos, maior ou igual a 11 pontos. Então, a gente aplicou esse questionário, a gente vai ver em qual risco pré-teste o nosso paciente se encaixa. Então, vamos começar pelo mais fácil. Meu paciente tem um Genebra maior ou igual a 11 ou um Wells maior ou igual a 7. Ele é um paciente com risco pré-teste alto. Esse paciente é fácil, a gente vai levar ele para o exame de imagem diretamente, a gente não precisa de dedímero. O exame de imagem, de preferência, é a angio de tórax, a angiotomografia de artéria pulmonar, a angio protocolo TEP. A gente tem como opção para paciente que tem contraindicação, a gente tem a opção da cintilografia ventilação-perfusão, que também é um exame muito bom, só que a angio ela é superior e ela é indicada nos pacientes que podem fazer, ela é sempre preferida. Ele, inclusive, é superior à angio-ressonância. Ela nunca é escolhida ao invés da cintilografia, quando a gente não pode fazer a angio-TC. E aí é fácil, ali a gente vai poder confiar o diagnóstico. Angiotomografia positiva para TEP, a gente vai seguir por uma direção do diagnóstico de TEP. A angiotomografia negativa, a gente vai descartar o diagnóstico. Quando a gente tem risco intermediário, a gente vai lançar a mão do dedímero,
que é um exame laboratorial que se correlaciona com o sistema de fibrinólise do nosso corpo. O dedímero, qual que é o valor de corte para o dedímero? Aqui a gente tem uma novidade interessante. Ou a gente vai fazer o dedímero corrigido pela idade, que é a idade vezes 10, sendo o corte. Então, por exemplo, meu paciente tem 60 anos, o corte vai ser 60 vezes 10, então vai ser 600 microgramas por decilitro o corte para o dedímero ser positivo ou negativo. Ou eu posso usar o score de years, ou seja, são 3 perguntas que eu vou fazer. Se esse paciente pontuar em alguma dessas perguntas, se a resposta for positiva em algumas dessas perguntas, eu vou variar o valor. Se o paciente não tem hemoptise, não tem sinal clínico de TVP e TEP não é o diagnóstico mais provável, o meu corte do dedímero vai ser 1000, ou seja, eu vou deixar esse exame menos sensível. Se esse paciente respondeu sim para alguma dessas questões, ou seja, ele tem sinal de TVP, ele teve hemoptise, ou TEP é o diagnóstico mais provável para ele, o meu corte é 500. Já o paciente de baixo risco, eu vou submetê-lo a um questionário que chama PERC, que eu vou colocar aqui do lado. Vamos ver o que é esse questionário, quais são essas perguntas. Então eu vou questionar, meu paciente tem mais que 50 anos? Ele teve hemoptise? A frequência cardíaca dele é maior do que 100? Ele tem saturação em ar ambiente menor que 95%? Ele tem edema unilateral no membro inferior? Ele teve cirurgia ou trauma há menos de 4 semanas em que ele precisou ficar hospitalizado? Ele tem história de TVP ou TEP? Faz uso de estrogênio? Se o meu paciente responder não para todas essas perguntas, eu posso liberá-lo sem fazer dedímero. Se ele responder sim para alguma dessas perguntas, aí eu vou solicitar o dedímero e aí eu sigo o fluxograma semelhante ao que eu fiz lá no risco intermediário. Eu vou calcular, questionar o years para saber se o meu corte vai ser 500 ou 1000, e aí no risco, tanto no baixo risco quanto no intermediário, dedímero positivo eu sigo para a imagem, dedímero negativo eu excluo o diagnóstico. Próximo vídeo a gente vai falar sobre a classificação de risco, que a gente teve uma mudança muito importante nessa classificação, que direciona tratamento. A gente vai falar um pouquinho sobre trombólise, então fica com a gente aí para a gente continuar discutindo esse tema tão importante que é TEP.